Iniciar. Pronto, gravando. Então, começamos a nossa primeira aula aqui da BHM, que vai ser uma aula tira dúvidas, né? Eu acho que, antes da gente começar, eu vou me apresentar bem brevemente, por ser a primeira aula que eu estou dando por aqui, até para ficar registrado, para quem ainda não me conheça, para a gente poder, a partir daí, introduzir no assunto e na aula de hoje, tá? Então, para começar a falar sobre a aula de hoje, sobre a academia, né? Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe Feliciano, para quem ainda não me conhece. Eu sou hipnoterapeuta, psicoterapeuta, atuo essencialmente com hipnose, mas tenho formação em praticamente todas as áreas das terapias aí, naquela busca de conhecimento, autoconhecimento e crescimento cada vez maior, mas essencialmente utilizo a hipnose há 10 anos exclusivamente, certo? Embora eu tenha aprendido outras técnicas terapêuticas, acho que, invariavelmente, o que me fez seguir na hipnose todo esse tempo foi a eficácia, a efetividade da hipnose, da hipnoterapia, em comparação a outras linhas terapêuticas, na minha percepção. Então, isso que me fez, durante muito tempo, persistir em utilizar a hipnose e a hipnoterapia. Eu sou engenheiro de formação, então olha que curioso. Tudo a ver com a área das terapias, não é? Mas, sem entrar em detalhes aqui, mas explicando brevemente para vocês, eu sou engenheiro de formação e, durante muitos anos, prestei consultoria para algumas empresas. Ajudava empresas a mudarem, reformularem modelos de negócio, empresas estavam quebradas financeiramente, logisticamente, enfim, na relação de pessoas, eu entrava na empresa para poder entender o que estava acontecendo e, a partir dali, propor mudanças nos processos, nas pessoas, na parte financeira, estratégica e assim por diante. Só que, de forma bem simplista, eu percebi a duras penas que não adiantava nada mudar a mentalidade, o modelo de negócio, a parte de finanças, trocar as pessoas, se a mentalidade do dono, do sócio, do acionista era a mesma porcaria. Então, isso que me fez ir para buscar coisas que falassem sobre comportamento humano, e nessa busca cheguei na hipnose, na hipnoterapia, e depois que eu entendi o que era a hipnose, o potencial que tinha, eu acho que eu basicamente tive o mesmo impacto que quase todo mundo que aprendeu hipnose, né? Falar, caramba, isso aqui é fantástico, eu preciso entender mais sobre isso aqui. E em 6 meses transicionei completamente a minha vida para me tornar um hipnoterapeuta. De lá para cá já são 8 anos que eu ministro treinamentos, dou formações em hipnoterapia. Então, grande parte da minha jornada também foi ensinando, e tive a felicidade de ser professor do Dr. Alberto Bicudo, que se tornou um grande amigo. E aí, ao passar do tempo, nós sempre maquinamos a ideia de construir algo, de criar algo para poder profissionalizar ainda mais a hipnose, a hipnoterapia, regular ainda mais, de uma forma não ser ativa, mas de uma forma a ter profissionais cada vez melhores. E aí nos juntamos a várias mentes ricas e brilhantes, como o próprio Thiago, que bem está aqui também, para a gente poder criar juntos aí a Academia Brasileira de Hipnose Médica. Então, estamos aqui. E, por isso, hoje, uma das nossas grandes funções, né, aqui com a academia, é utilizar as nossas expertises para poder melhorarmos e elevarmos o nível da hipnoterapia no Brasil como um todo. Eu, tendo uma mentalidade de engenheiro, eu falo que isso me ajudou muito no processo de terapia. Porque entender o porquê, como funciona, como não funciona, se eu mudar isso aqui, se eu mudar essa palavra aqui, que efeito gera, se eu mudar essa abordagem, se eu explicar isso e não explicar aquilo. Então, esse pensamento de tentativa e erro me ajudou muito a crescer rápido na hipnoterapia, tanto com os atendimentos, mas adiante também para ser chamado, convidado a ministrar formações e seguir a vida. E, então, nesse ponto, todo o feedback que eu for dar para vocês aqui, todas as aulas que eu for dar conjuntamente com vocês, eu vou dar sempre sob o ponto de vista do psicoterapeuta, que eu acho que nesse momento que a gente está aqui, grande parte de nós não somos médicos, certo? Tem dos que estão com a câmera aberta aí, quem é médico? Levanta a mão. Pronto, não temos nenhum. Então, dos 7 que estamos aqui, não temos médicos. E é importante, além da visão médica, nós temos a visão
leiga, como a gente diz, né? Da visão de um não médico. Porque, invariavelmente, nós, como não médicos, aproveitando a amostragem dos que estamos aqui, nós temos que ser ainda mais cuidadosos. Principalmente quando a gente se diz atrelado à Academia Brasileira de Hipnose Médica. Concordam, gente? Sim ou não? Ou seja, se a gente fala que a gente pertence à Academia Brasileira de Hipnose Médica, isso eleva a nossa autoridade instantaneamente, não eleva? Além da gente querer melhorar como terapeuta, isso eleva a nossa autoridade. Só que isso está atrelado a uma grande responsabilidade, que é ter ainda mais excelência na nossa prática. Porque a hora que a gente diz que é da academia, o primeiro postura, o primeiro comportamento natural é achar que nós somos terapeutas de excelência. Então, muitos deles vão nos questionar como sendo terapeuta de excelência, e por isso é importante nós estarmos nivelados, ou todos falando a mesma língua, da mesma forma e com a mesma excelência, da melhor forma possível. Tá fazendo sentido o que eu estou explicando, gente? Sim ou não? Todo mundo comigo? Então, eu falo isso com o Alberto, sempre falei isso com o doutor Alberto, da seguinte forma: eu entendo que a responsabilidade de nós, não médicos, ela é maior de estar na academia do que dos médicos, por incrível que pareça. A nossa responsabilidade interna é maior, porque a hora que a gente responde pela academia, né? Ou seja eu dando aula aqui, o Thiago também, posteriormente, também dando aula e assim por diante, como nós todos dizendo, colocando no nosso site, no nosso Instagram, onde quer que seja, aquilo que a gente está fazendo, a gente tem o peso de ter essa excelência. E disse tudo isso para a gente poder chegar no ponto da nossa aula. A nossa aula de hoje é uma aula tira dúvidas gerais. E por que essa aula tira dúvidas ela é tão rica? Porque é importante que a gente comece a conversar e discutir a terapia da forma como ela deve ser discutida. Que a gente comece a olhar para o processo terapêutico de uma forma ampla, questionadora, olhando o que nos cabe e o que não nos cabe, entendendo melhor o que a gente pode fazer com as ferramentas que nós temos. Certo? Por isso eu pedi um dever de casa para vocês. E agora é a pergunta-chave. Trouxeram casos, dúvidas e pontos para a gente conversar, bater um papo aí? Quem tem algum caso, alguma dúvida, algum momento que está passando aí com algum atendimento, ou com algum atendimento que teve e queira trazer e discutir, pode levantar a mão para a gente poder conversar. E quem não tiver, já vai pensando aí, porque eu tenho certeza que todo mundo tem. Todo mundo tem. Olha lá, o Carlos já levantou a mãozinha lá. Diga lá, Carlos, vamos que vamos. Bora para o nosso Tira Dúvidas. Vamos lá, boa noite todo mundo. Boa noite, Thiago. Bom, minha dúvida, eu tenho formação também em medicina germânica. Eu estou com um cliente que já tive casos assim de bastante sucesso de pessoas que têm incômodo no ouvido. E eu estou com um cliente, já passei 2 sessões, inclusive fomos buscar a causa, ele é altamente entra no transe rapidamente, só que terminamos a sessão, já fizemos 2, tudo, e ele continua com o barulho no ouvido. E detalhe, ele não tem causas fisiológicas. Já foi, já pesquisou, imaginaram um monte de coisa, mas dos 500 exames que ele já fez, ele tem 47 anos de idade, e até o presente momento não tem nada que diga que é uma coisa física, é um problema no ouvido todo. Então, a probabilidade de ser emocional é muito grande. Qual seria, pelo ponto de vista seu, que já trabalha há bastante tempo, inclusive do Thiago aqui também, que tipo de abordagem eu teria? Por quê? Explicando o que ele é. Ele é uma pessoa homossexual. Durante uma vida inteira dele, ele tem 47 anos de idade, ele relutou em fazer isso até os 30 anos de idade. Fazer o que especificamente? Sim, e se esconder. Tá. Não mostrar para os outros, mas, como diz, ele nasceu assim e ele se comportava assim, e isso gerou durante a vida dele comentários do tio: seu filho vai ser um viadinho, não sei o que lá, tudo. E isso daí foi gerando impacto, quer dizer, ele ouvia, ele via e sentia. Já foi colocado assim, um tio, uma vez, ele com 10 anos, contando, passou por uma experiência em que o tio tirou ele dentro do banheiro, ele diz até que é o tio churrasqueiro, né? Chegou lá, tirou ele estava tomando banho, tirou o menino de dentro do banheiro
e deixou ele do lado de fora exposto, todo mundo olhando e ele passando muita vergonha. Então foram os momentos que ele passou. Aos 30 anos de idade, ele desenvolveu um barulho no ouvido. Eu tentei buscar alguma coisa próximo, tudo, e ele não conseguiu correlacionar nada que tenha ocorrido. Mas durante essa última sessão, muita vergonha que nós acessamos, momentos de vergonhas foram tratados, mas no final de tudo, ele chegou até a idade final de 47 anos, onde não tinha mais incômodo. No entanto, o barulho continua na mesma intensidade, no mesmo tom. Ele diz que parece um barulho de grilo, mas não é um barulho como um grilo, mas é um barulho contínuo e ali. Então, a expectativa que eu tinha era de que, achando as coisas que incomodavam ele no passado, em que ele ouvia aquela sensação de não quer escutar aquilo e resolver essas questões, talvez houvesse uma diminuição ou melhora. No entanto, no final da sessão ainda continuava. Talvez o processo dê algum resultado posteriormente. Mas, inicialmente, ele continuou com os mesmos sinais. O que eu poderia fazer mais em cima disso aí? Vamos lá. Eu anotei várias coisas aqui, abri um bloco de notas e fui anotando, tá? Eu gosto de fazer as anotações para a gente ponto por ponto, porque é muito rico. Só com um caso como esse dá para a gente ficar 1 hora conversando aqui, tá? Vamos lá. Por ser a primeira aula da academia, eu vou fechar aqui, para não ficar um barulhinho de retorno aqui. Por ser a primeira aula da academia, tudo que eu vou dizer aqui, eu vou partir da premissa que, essencialmente, não só nós que estamos aqui, mas quem for ver futuramente, pode não entender toda a linguagem do que a gente está falando, tá? Então, eu vou explicar da forma mais redundante e didática possível ali. Primeiro ponto, você trouxe aí a questão do problema na audição, certo? É possível tratar um problema de audição com terapia, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. É possível, certo? É possível tratar todo o problema de audição? O que vocês acham? Não, certo? Porque nem tudo obrigatoriamente vai mudar ou vai ter uma mudança física ali ou emocional, dependendo da demanda, por conta da terapia realizada. Premissa básica para a gente começar aqui. A gente está muito acostumado e convenciona que sintoma é só coisas físicas. É ou não é? A gente não está muito mais acostumado a dizer que sintoma são questões físicas. Gastrite é um sintoma, febre é um sintoma, dor de cabeça constante, né? Enxaqueca é um sintoma, pressão alta é um sintoma. Mas eu estabeleço sempre da seguinte forma e ensino isso sempre para os meus alunos. Sintoma, em essência, é tudo que a gente sente, seja física, emocional ou comportamentalmente. Ou seja, gastrite é um sintoma? Sim. Pensamentos negativos é um sintoma? Sim. Comportamentos agressivos com seu filho, com a sua parceira e assim por diante é um sintoma? Sim. Então, nós sempre tratamos sintomas, tá claro, gente? Sim ou não? A pessoa se queixa do sintoma, certo? Quando eu digo que nós sempre tratamos sintomas, é porque as pessoas sempre vêm se queixando de algum sintoma, seja físico, emocional ou comportamental, né? A partir disso, você trouxe a questão do problema de audição, né? A hipnose, a hipnoterapia, mas essencialmente o campo das psicoterapias partem da premissa que o nosso corpo não é burro, certo? Que a gente não adoece aleatoriamente porque a gente jogou um par ou ímpar. Porque a gente está submisso às estatísticas, por exemplo, né? Então, quando algum sintoma se manifesta e as pessoas nos procuram, como procurou o Carlos, procura porque entende, poxa, eu não nasci com isso aqui, o que será que disparou isso aqui? Se a pessoa acreditasse plenamente que é um par ou ímpar, ela não procuraria você, concorda, Carlos? Certo? Ou seja, há 30 anos mesmo acontece aí, tem 50% das pessoas vão ter um chiado no ouvido. Pronto, aí é sentença estatística e as pessoas simplesmente não a procuram. A partir disso, ela te procurou para poder olhar e tratar aquilo. Sempre que a gente vem tratar um sintoma físico, o que a gente tem que procurar é qual é a emoção que está associada àquilo. Aliás, sempre que a gente vai tratar qualquer sintoma é só a forma como o mente e corpo manifesta. Olha para isso. Algo precisa ser olhado aqui. Faz sentido, gente? Sim ou não?
Febre é sintoma? Febre é aviso do corpo, sim ou não? Febre diz pra gente, opa, ou estou com um processo inflamatório ou infeccioso, é assim ou não é? Se você tiver febre durante algumas horas, um dia, 2 dias, você fala, opa, preciso ir no médico, é assim ou não é? Só que, infelizmente, as pessoas nos procuram, e eu estou fazendo todo esse disclaimer por ser a primeira pergunta, tá, Carlos? As pessoas, normalmente, não acreditam, não convencionam que todo o restante também é aviso de mente e corpo. Aliás, a maior incongruência dos estudos modernos ou pós-modernos é dissociar mente e corpo. Mente e corpo é uma palavra com hífen. E deveria ser assim para sempre. Não existe mente sem corpo e não existe corpo sem mente. Faz sentido, gente? Sim ou não? Um corpo que não tem a mente plenamente viva, pela medicina, é considerado morte. Morte cerebral, ela não é. Se a pessoa não tem capacidade mais cognitiva, ela é considerada morta. E vice-versa. Certo? Tá pensando ainda, mas está em coma induzido, ou está numa reação que o físico não responde mais. Enfim, como não médico aqui, eu tenho que me ater sempre ao que nos tange. Mas o que importa? Mente e corpo são indissolúveis. E todo sintoma, como todos eles aprenderam aí provavelmente, todo sintoma tem causa. Não é assim que vocês aprenderam? Certo? E a causa normalmente está escondida da mente consciente. Faz sentido, gente? Tá? Todo sintoma tem causa e a causa normalmente está escondida da mente consciente. Quem disse essa frase foi Freud. Tá bom? Ou, como disse Grodeck, o pai da psicossomática, o princípio das causas emocionais está em conflitos emocionais infantis não resolvidos. Certo? Então, George Grodeck falou que as questões, as doenças, são causadas por questões infantis não resolvidas. Médico, pai da psicossomática, que hoje associa e reassocia o que é mente e corpo. Posto tudo isso, o que a gente tem que fazer como terapeuta sempre? Buscar a causa. Entender essa causa. Então você falou para mim, problema de audição. Durante a conversa ele também falou que ele é homossexual, certo? E que passou vergonha por isso, que aos 30 anos desenvolveu um barulho no ouvido, né? Mas você chegou a conversar com ele aí e não encontrou nada próximo, tá? Só para aumentar mais, hoje ele tem 47 anos e o engraçado é que a partir dos 30 anos, quando é um ponto que eu acho que é importante frisar, que a partir dos 30 anos, quando ele resolveu assumir, ele disse, quando eu resolvi sair do armário, aquilo parece que aumentou. Quer dizer, ele começou a desenvolver. A associação que eu fiz foi, eu sempre escutei e guardei, escondi. Mas a partir do momento que eu resolvi assumir, eu não quero escutar o que os outros vão falar de mim. Então, a partir dos 30 anos, foi onde eu comecei a vasculhar ali. E a primeira memória que ele teve ali, que deu como primeira, foi vergonha aos 9 anos de idade. Daí começou a subir, ele não desceu em nenhum momento, só subindo momentos de outra vida, muita vergonha, cenas. E aos 30 anos, especificamente, quando ele disse, não, a partir de agora eu vou viver a vida que eu nasci para ser. Uhum. Foi o ponto que desencadeou. Exato. Perfeito. Então, vamos lá. Ele trouxe a questão da homossexualidade, certo? Se ele traz isso en passant e nada mais é citado, ponto comum, não me interessa, não é o que ele busca tratar, não é o que está incomodando, né? Se ele não atrelar algo relacionado a isso, assim como qualquer outra coisa. Ele disser, eu roo unha, mas eu quero tratar o meu problema na audição. São coisas distintas a serem olhadas também como um ser integral, mas de formas distintas, mas ele mesmo atrelou. No momento em que eu me expus socialmente, esse sintoma se manifesta. Faz sentido, já que a gente entende que o corpo não é burro, que mente e corpo estão amplamente interligados, que sintoma é aviso de que algo está errado, né? E que sintoma cumpre função, faz sentido
tudo que a gente está falando aqui é sobre inferência, né? Eu não estou com o próprio paciente na minha frente, estou alucinando, inferindo o pensamento terapêutico dessa explicação do Carlos aí. Que faria sentido grosseiramente, poxa, eu não quero ouvir as pessoas falando de mim? Isso me afeta, isso me afetou. As pessoas falando sobre mim, ou sobre quem eu sou, sobre como eu sou, foi acumulando, juntando a aguinha na nossa taça do subconsciente, até o momento que eu não soube mais lidar com aquilo, ou no momento onde uma grande quantidade de água suja caiu naquele copo, e o copo transborda e o sintoma se manifesta, certo? Esse é o conceito básico de ECF, né? De evento causador final. É a última vez que aquilo aconteceu ou o momento onde o copo transborda, onde o sintoma se manifesta. Normalmente, as pessoas trazem o ECF, mas o ECF, ele pouco tem a ver, ou pouco nos importa terapeuticamente, né? Quem atende bastante sabe disso, não sabe? Muitas vezes as pessoas vêm falar assim, eu sou depressivo desde que meu pai morreu. Eu sou assim desde que tal coisa aconteceu. E aí, quando você faz a terapia, a pessoa volta lá para a primeira gota no copo, olha para aquilo, resolve aquilo, e a hora que ela avança na linha do tempo, ela sequer para naquele momento mais. Acontece isso com vocês, sim ou não, gente? Por quê? Porque aquele momento não era importante? Não. Mas porque o nosso corpo não é burro, a nossa mente igualmente não. E a nossa mente como um todo realiza um processo que eu explico muito para os meus alunos, que é o princípio do colapso de âncora. É o efeito dominó. Ressignificar aquele primeiro momento, aquela primeira gota no copo, ela é tão forte, tão poderosa para a mente subconsciente, que ela é capaz de ressignificar e colapsar automaticamente outros tantos fatos que antes até eram importantes, mas que com essa compreensão caem por terra. É assim que acontece, sim ou não? Imagina se a pessoa que apanhou tivesse que voltar em todo momento em que ela apanhou do pai. Terapia dura 12 horas, certo? Pergunta básica para a gente aprofundar ainda mais, Carlos. Você encontrou o ECI? Ele disse qual era o ECI? Não, porque, na verdade, quando eu acesso, eu não preciso ficar sabendo o que ele coloca. O que é que eu coloco? Quem foi que criou o problema? Levanta o dedinho. Perfeito. A ele. Quem é que tem que resolver? Ele. Então, eu faço ele acessar a memória, ele me diz a sensação que ele está tendo. Porque toda vez que ele começa por uma emoção. Eu pedi para ele buscar essa emoção, e quando ele buscou, ele parou a primeira vez, um evento novo, aos 9 anos. Foi o primeiro momento em que ele sentiu vergonha. E daí ele parou mais 5, 6 vezes, todos os momentos. Vergonha em um só, aos 26 anos, que ele teve medo. Perfeito. Associou. Mas essencialmente, em algum momento da terapia, você perguntou para ele, essa é a primeira vez que você sente essa emoção? Aos 9 anos. Ponto. Então, a primeira parada que ele deu é novo conhecido. Certo? É novo conhecido, ele novo. Isso. E então, as outras vezes, aquilo foi insignificante para ele. Excelente. Para deixar registrado aqui, esse aí é evento causador inicial. Né? Caso alguém vá assistir e ainda não saiba dessa terminologia, esse aí é uma forma amplamente conhecida na hipnose que a gente chama de evento causador inicial. É a primeira vez que aquela sensação aconteceu, que aquela emoção, que aquela sensação, que aquele sentimento, que aquela questão, aquela tônica emocional daquela forma se manifestou. E normalmente, em essência, eu, Felipe, e grande parte dos terapeutas buscamos, né, como o próprio Carlos falou, entender essa primeira gota no copo, porque ela é a desencadeadora de todas as outras. Ela é o fio condutor que faz todas as outras caírem no mesmo buraco a partir dali. É ou não é? Exato. Porque a gente só reconhece o que conhece. Se eu xingar vocês de Sbruggles, vocês não sabem o que é Sbruggles. Agora, se eu falar que vocês são falsos, isso vai esbarrar em alguma programação que vocês tenham, que foi aprendida em um momento onde você entendeu o que era ser falso. Certo? Um bebê não sabe o que é ser falso. Então, da coisa mais óbvia, como esse exemplo que eu estou dando, até as coisas mais complexas, como um momento onde um sintoma começa, né, uma emoção começa a se acumular ao ponto de depois se somatizar como sintoma, ela é aprendida lá e vai se acumulando. Então, foi isso que aconteceu. A minha grande reflexão que eu faço como terapeuta, e agora já colocamos todos os pontos aqui, Carlos, de disclaimer de ser a primeira aula, a reflexão que eu sempre faço quando eu vou atender um paciente, né, um cliente, é: se ele saiu da minha sala, as demandas físicas já foram analisadas, né, médicas, clínicas, ele não tinha uma questão ali
nos órgãos ou nada anatômico ali que causasse aquilo. Se o sintoma continua, é porque ainda tem pedra de pé. Ou seja, na pilha de dominó, você pode ter pego peças importantes, mas pode ser que tenha ficado pedra de pé. Eu sempre uso esse exemplo, né? Quando a gente vai brincar de dominó, às vezes a gente dá o peteleco na primeira pedra e não obrigatoriamente todas caem em carreirinha, é ou não é? É o que a gente espera, mas não obrigatoriamente isso acontece. Então, quando a pessoa vem até mim e fala, Felipe, até melhorei, não estou tendo tanto zumbido como eu estava antes, mas o sintoma ainda está em alguns momentos, a primeira reflexão é, ainda ficou pedra de pé. E aí, ampliando a reflexão do ficou pedra de pé, por que a gente reflete que fica pedra de pé? Ou porque eu não fui aonde eu realmente deveria ter ido, ou eu não ressignifiquei da forma como eu deveria ter ressignificado. Ou seja, ou eu não prendi o ladrão certo? Eu investiguei, coloquei as cartas no tabuleiro, botei ele em hipnose, fiz ele fazer toda a dinâmica que todos vocês já conhecem, cada um faz aí a sua maneira, mas eu não prendi como eu sempre falo com os meus alunos, eu não prendi o senhor Mostarda no escritório com o castiçal. Né? Já jogaram detetive? Você tem que investigar quem prendeu, em que lugar e com que arma. Ou seja, a gente prendeu o bandido errado. Essa é a análise que eu vou fazer primeiro, certo? Ou que eu deixei pedra de pé, ou que eu não resolvi o que eu tinha que ter resolvido ali. Quando ele trouxe o ECI, qual foi o ECI mesmo, Carlos? Qual foi a primeira gota no copo ali? Você está mutado. Vergonha. Vergonha. O que aconteceu nesse momento? Eu não sei o que aconteceu, mas a cena que ele me disse depois, porque durante o processo, eu não me envolvo no processo. Eu acho que é ele que está resolvendo, ele resolve. Depois, quando eu perguntei, a primeira cena que você foi o que ele tinha me contado, lúcido, foi a cena do banheiro, em que o tio entrou lá, o churrasqueiro, tirou ele, colocou do lado de fora e ele ficou nu e as pessoas rindo dele. Então, essa foi a primeira cena. Até então, pelo que eu entendo, é que a sexualidade dele, para ele, não era indiferente. Mas naquele momento, mas ele sempre escutava, esse menino vai ser um viadinho. Isso daí, as conversas com o pai e os parentes, né? Discutindo isso daí. Mas até então, como ele disse que aos 9 anos essa era novo, eu entendo que dali para trás ele não tinha nada que envergonhasse ele. Não tinha sido discriminado, nada. Mas a partir daquele momento que ele foi exposto, aquilo começou a aumentar. E ele passou por outras fases, que eu também não questiono o que é, mas o corpo dele ressignifica o evento, ele teve bastante emoção, a cena foi muito pesada, como eu pergunto, a intensidade da cena, sempre nível 10, ele ressignifica isso daí, ele volta a um período em que a cena já não incomoda absolutamente nada, acha no corpo o registro físico, e no final, aquela consciência daquele momento, ele ressignifica, ele traz a criança, acolhe e deixa ela tranquila. Aí ele passa para uma outra cena. Então, cada fase dessa daí, cada evento que ele vai, eu procuro acessar a história, sem saber dela, mas ele acessa as sensações do corpo e ele deixa aquela consciência dele bem naquele momento. Tá. Só para conceitualmente eu entender o que você me disse. Você falou assim, quando eu acesso um momento, eu não me envolvo. O que é o não me envolvo? Eu não preciso saber da história. Eu pergunto para ele, o que é que te incomoda nesse momento? Aí ele me dá uma palavra, vergonha. Quanto essa sensação te incomoda? 8, 10? Quando ele fala isso, eu digo, olha, cria agora, ou veja tudo que você pode ver e torne essa sensação pior ainda. O que é que eu faço? Eu faço com que aquela sensação que um dia ele estava registrado ali como 5, 6 de intensidade, ele piore mais. Por quê? Imagine eu transformar algo que eu tenho medo numa coisa pior ainda. E depois eu começo a ver o filme
que ele criou na mente dele várias vezes. É como se eu convidasse alguém para ver um filme de terror. A primeira vez que eu vejo é altamente impactante. Mas se essa pessoa rever o filme novamente e continuar vendo, aquele filme vai perder força. Então, o que eu faço é exatamente com que ele crie um filme do evento, ele tem que ter clareza do que ele está vendo, ouvindo, sentindo, e dali ele rever aquela cena várias vezes até perder significado. Quando aquilo que ele me responde, quanto incomoda, eu digo, continua vendo, até ele me responder 0. Não incomoda mais. Se ele me falar aquilo dali, ele vai falar como se estivesse contando algo, um fato, mas sem envolvimento emocional. Aí a gente vai procurar o registro no corpo, porque ele passa a sentir, o corpo é onde tudo começa, né? É ali onde ficam registradas as emoções, as sensações que a gente, antes de fazer qualquer coisa, começa a executar sem pensar. Então, ele reorganiza aquilo dali, e depois, no final, ele faz o acolhimento da criança. Então, meu envolvimento é não entrar especificamente no que ele está passando. Perfeito. Tá? Perfeito. Não, deu para entender perfeitamente. E aí a gente está falando sobre formas diferentes de atender, né? Sobre linhas diferentes de atender. Sim. E aí não há um julgamento de mérito, tá claro, gente? Sim ou não? Tá? Hipnose não é só a nossa hipnose, a nossa verdade. Mas investigando, eu consigo olhar a partir da ótica do que eu faço o que pode ter acontecido, certo? Numa dinâmica como essa, e só para entender também pontualmente essa resposta, você não traz alguém, nesse caso o tio não vem em pauta, você só faz essa cena rodar em looping, perfeito. Não, exatamente. Então vamos lá. Eu, Felipe, parto da premissa que uma das grandes formas, um dos grandes recursos terapêuticos para se ressignificar uma demanda, quando há alguém envolvido, é resolver a treta com essa pessoa. Resolver a treta é a forma mais simples e jocosa que eu posso explicar sobre isso. Ou seja, como que eu vou achar bom uma cena, mesmo que eu reveja aos meus olhos, tá? Não estou dizendo sobre verdades aqui, tá, Carlos? Eu estou dando o meu ponto de vista. Por que eu opto por fazer dessa forma, tá? Vamos lá, foi numa cena, estava no banheiro, o tio churrasqueiro abriu a porta, viu ele pelado. Foi basicamente essa cena aí que você me descreveu, né? Na verdade, ele foi colocado para fora do banheiro, o tio fazia as necessidades dele e ele ficou nu do lado de fora. Excelente. Potencialmente traumático para todo mundo, né? Não precisa nem explicar como a cena pode gerar esse desconforto nele ali, tá? Pode ser que ele tenha um culpado, ele entenda que há um culpado nesse processo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Ou seja, porra, meu tio não podia ter feito isso comigo, cara. Tá errado. Era uma criança, ele tá me expondo para os outros. E ele tá puto com isso. Ele tá irado com isso. Quando a gente tá irado com algo, quando a gente tem que resolver algo com alguém, o continuar passando por aquele momento, aos meus olhos, pode ajudar, em algum momento com certeza ajuda, porque você atende dessa forma, mas eu entendo que a forma mais potente é resolver com a pessoa, se houver alguém, né? Tem gente que tropeça. Aconteceu o que? Eu tô mal aqui porque eu tropecei no chão e me senti mal no meio da rua. Ninguém olhou, ninguém atacou, ninguém fez nada, e ele se sentiu mal. Aí não tem ninguém para ser olhado. Mas partindo da premissa que tem alguém envolvido, o que eu faço é um processo que acho que boa parte de vocês conheça, que é a terapia da cadeira. Quem utiliza a terapia da cadeira aqui? Ou já utilizou ou utiliza? Ok. No que consiste a terapia da cadeira de forma bem simples? Eu vejo, vamos lá, como que eu faço, tá? Traz a emoção, eleva a emoção à 10ª potência, lá no começo da terapia, né? Traz emoção, põe hipnose, traz emoção, aumenta a emoção à 10ª potência, volta para o ECI. Não é o ECI, volta para até uma hora que falar, é a primeira vez que eu sinto essa sensação, nunca senti isso antes. Entendo o que está acontecendo ali, certo? Aquela criança que se traumatizou naquele momento, ela tem recurso para resolver aquilo, gente, sim ou não? Normalmente não, porque senão ela não tinha traumatizado, ou não é? Tem coisas hoje que não nos traumatizam, que traumatizaram a nossa criança, porque hoje nós temos recurso, e ela não tinha. Então, o que eu preciso normalmente é ver se o adulto, da forma como eu faço, tá, Carlos? E tudo que eu estou dizendo aqui é sobre a forma como eu faço. O processo, na minha ótica, da forma como eu faço, consiste em entender se o adulto tem recursos para dar recursos para aquela criança.
para que o processo de ressignificação aconteça a partir da compreensão do adulto sobre aquilo que aconteceu, da decisão por não sentir mais aquilo, né, da escolha consciente de não sentir mais aquela sensação. Mas o adulto, às vezes, continua puto com o tio. Porra, tio, nada a ver o que você fez, cara. Porra, pensando como adultos hoje, nós como adultos hoje, se isso acontecesse com a gente, você podia não ter trauma, não ter nada relacionado a isso, mas você ia falar, porra, nada a ver com isso que o meu tio fez, ele foi nada a ver. Não é assim que a gente vai pensar, sim ou não? Então, como funciona a terapia da cadeira? Como eu faço a terapia da cadeira? Eu pego o Carlos adulto, senta nessa cadeira, daqui a pouco, conto de 1 até 3, vai aparecer uma cadeira na sua frente, 1, 2, 3. Daqui a pouco eu conto mais uma vez de 1 até 3, e no 3, quem vai estar sentado nessa cadeira? Se houver alguém que precisa sentar nessa cadeira relacionado àquela cena, lá daquele Carlos de 9 aninhos de idade, essa pessoa vai estar sentada nessa cadeira, 1, 2, 3. Tem alguém sentado nessa cadeira? A pessoa pode falar, não. Concorda? Ah, ou tem, meu tio. Olha para ele. Como você se sente de ver sentado nessa cadeira? Ah, eu amo ele. Eu sei que você ama ele. Eu sei que você gosta dele até hoje, mas tem só sensações positivas aí ou tem qualquer tipo de sensação, emoção negativa? Ah, tem. O que tem? Ah, tem mágoa. Mágoa por quê? Ah, porque ele não tinha noção. Como aquela vez que ele fez lá comigo, ele fez outras tantas. Você quer continuar sentindo essa mágoa aí? Ou você quer colocar isso para fora? Quero colocar para fora. E aí, você vai ajudar o Carlos, de 47, né? Tô só mudando o nome, mas a resolver a treta com aquela pessoa, certo? Só para a gente não deixar de forma leviana a nossa conversa aqui, de forma rasa. Resolver a treta não é querer vingança, resolver a treta não é querer que o outro morra, resolver a treta é falar, poxa vida, eu senti essa porcaria por você, hoje tá ferrando a minha vida, tá me trazendo reflexos na minha audição, eu não quero mais sentir isso, eu tô aqui na terapia para resolver essa parada. Eu tô disposto a tirar de mim essa emoção negativa, a devolver, né, a me libertar disso, porque eu escolhi que eu não quero ser vítima dessa porcaria que eu aprendi lá com 9 anos de idade. Ele resolve a conversa com o tio, de forma bem simples, eu tô explicando, né? A hora que ele me disser, putz, tá tudo bem, já disse tudo para ele que precisava ser dito. Tô bem agora, resolvi. A hora que isso acontece, isso, aos meus olhos, da forma como eu enxergo o processo terapêutico e como eu faço, é um grande angariador de recursos. Porque alguém que ainda está puto com o tio tem dificuldade de falar para a criança, fica calma, tá tudo bem. Porque ele mesmo tá puto. Imagina a gente puto querendo acalmar uma criança. Você tem que ficar calma, mas você tá desesperado você. Ou seja, o que é importante é que o adulto tenha recurso suficiente, seja resolvendo essa treta com alguém, ou não, quando não tem, para ir lá e acolher aquela criança. Essa é a forma como eu faço, certo? A partir dali, Carlos, e aí fechando até o questionamento, o que me importa é saber se o adulto tem recurso, porque se ele não tiver, é 2 crianças brigando, ou não é? Você tem um filho de 9 anos que está nessa situação. Você pedir pro de 5 ir lá acolher ele, vai ser 2 crianças sem se entender, ou não é? Correto. Certo? Então, alguém com mais maturidade que ele tem que falar, poxa, olha o que aconteceu. Seu tio não tinha noção mesmo. É por isso que ele sentiu assim, assado. A partir de agora, isso não precisa mais te incomodar. Você tá seguro, tá tudo bem. Isso, no futuro, isso não vai mais te acontecer dessa forma. Eu entendi como você se sentiu. Só que, tá trazendo reflexo lá na frente. Então, vamos se libertar dessa sensação para que você possa, a partir de agora, não ser mais vítima disso. Porque tá fazendo mal para mim, que é você, lá no futuro. Estou explicando da forma mais simplista possível. E por que eu expliquei tudo isso, Carlos? Porque, para mim, na minha forma de enxergar o processo, é fundamental entender se a criança entendeu. E se ela realmente desensibilizou. Eu entendo que pegar algo que eu tenho uma textura que não me agrada e passar uma vez, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, a primeira vez é mais asquerosa, a segunda menos, a terceira ainda menos, na partir da 100ª já não sinto nada, não é assim? Em essência, de uma forma muito simplista, é isso que a proposta da linha terapêutica que você utiliza faz, certo? Ou seja, eu vou passando, reescrevendo, vendo aquilo,
até aquilo ser normalizado pela mente. É uma boa forma de se fazer, mas olhando pela minha premissa, não é a forma mais eficaz. E pode ser que seja por isso, esse é um dos pontos, tá? Que tenha ficado a pedra de pé. Ou seja, ainda que eu utilizasse o processo da forma como você faz, num retorno, o que eu faria? Não presume que a cena foi resolvida, fala para o seu cliente não presumir, explica para ele que se o sintoma permaneceu, é porque ficou pedra de pé, e que a gente vai voltar lá, e se ainda tiver algo que precisa ser resolvido, a gente vai lá e vai resolver. Dessa vez a gente vai resolver. Ou seja, normalmente quando isso acontece, e você faz esse disclaimer previamente, a pessoa volta para lá e ela acaba de resolver o que ela tinha fingido que não estava acontecendo. Ela vai falar, porra, é o bendito do meu tio. É o bendito do meu tio. Ele não devia ter feito assim. Às vezes a pessoa explode sozinha, não é? Certo? Ou seja, pode ser que voltando lá, ele traga uma outra informação que seja importante para poder ressignificar aquela questão. Certo? E aí, a partir dali, a partir da premissa que tudo foi definitivamente ressignificado, que foi no bandido certo, ou seja, que você trouxe a emoção correta, que isso também é uma outra premissa. Muitas vezes, a gente pode, sem querer como terapeuta, sugestionar a ir para a emoção errada. Não sei, para fazer uma análise detalhada de todos os pontos que eu poderia falar, puxa, isso aqui pode ser, Carlos, isso aqui pode ser. Teria que ver a terapia e ir pausando ela com você. Como eu falei, com uma mente de exatas, eu sou chato até com semântica. Ou seja, a palavra que você diz, do jeito que você diz, no contexto que você diz, faz a diferença. Certo? Ou seja, na hora que eu vou evocar a emoção, me traz toda essa emoção aí associada a essa sensação do ruído do ouvido. Se nesse momento você mesmo trouxer, traz essa sensação que você disse, essa raiva que você sentiu, pum, ele já pode ir para a raiva, e a raiva pode ser que não seja a razão. Entende? Então eu estou elucidando possibilidades. Dito isso de forma prática, o que eu faria? Traz ele de volta, explica o efeito dominó de forma simples para ele, e parte da premissa que, se o sintoma permaneceu, muito provavelmente é porque ficou pedra de pé ou porque foi no bandido errado. E aí pode acontecer numa próxima terapia, no retorno seu, ele trazer uma outra emoção. Que você fala assim, caramba, mas ele nem me falou dessa emoção aí? Por que não veio? E aí eu entendo que muitas vezes nessa linha terapêutica que você utiliza, de ser mais, de deixar o pensamento só no interno dele ali. Tá mudo. A gente fica com menos controle de perceber se está tudo transcorrendo da melhor forma. E é uma excelente forma, certo? Então, eu faria isso. Diante da linha que você já utiliza, eu faria isso. E perguntar conscientemente para ele não adianta muito. Se ele tem... mas é a treta com o tio. Quantas... Assim, eu não sei quem utiliza aí também o processo regressivo, basicamente como eu expliquei agora, mas você perguntar conscientemente para as pessoas... E aí, e a relação com seu pai? Já resolveu as tretas com o pai? Já resolvi. Não, pô, tudo certo. Já entendi tudo. Meu pai é assim. E a lágrima correndo, né? Não, mas às vezes na anamnese nem lágrima escorre. Não, isso aí já olhei. A hora que eu primeiro que tudo que a pessoa me diz conscientemente, eu parto da premissa que é uma mentira que ela diz para os outros e para ela mesma, certo? A gente já sabe que o consciente não sabe de porcaria nenhuma, não é? A gente faz a anamnese para entender pro forma qual é a linha do tempo do que aconteceu com aquela pessoa, pontos-chave e assim por diante. Mas a verdade está com o acesso subconsciente. Certo? É lá que não mente. Então, quando a pessoa fala assim, não, isso aí eu já resolvi. E aí eu tô vendo o contexto da terapia, falo, tá bom, tudo bem. Quer mentir, mente, tá tudo certo, né? E aí volta pra terapia e o pai é o que ele mais massacra. Certo? Ou seja, pode ser que ele traga o pai, ou o tio aí? Pode ser. E isso, inclusive, Carlos, é uma importância da gente não presumir. Por quê? Se na hora de... Vamos supor que você... Não sei se você já fez a terapia da cadeira, mas vamos supor que você queira fazê-la. Perfeito. Se nesse momento você falar que quem vai estar aí sentado é o tio, você pode atrapalhar o processo. Sim. Porque muitas e muitas vezes
Tio arrancou, tio tava alcoolizado, era sem noção, tirou, deixou ele com o pinto para fora, lá para fora do banheiro, ele ficou morrendo de vergonha. Quem tá sentado aí na sua frente, que é a pessoa que é a maior responsável por essa emoção que aquele Carlos de 9 aninhos está sentindo? Meu pai. Por quê? Porque ele tava do lado e não falou nada. Aliás, ele riu de mim também. Às vezes não tem treta com o pai nenhum, com o tio nenhuma. Meu tio era assim mesmo. Mas meu pai tinha que ter me defendido. Quantos e quantos abusos de pais ou de tios que quando vem na cadeira para alguém resolver, vem a mãe. Acontece com vocês, gente, sim ou não? Por quê? A mãe não tocou. Mas ela tinha que ter me protegido. Pô, como que ela não viu? Foi embaixo dos olhos dela o abuso. Tinha vários sinais que eu estava sendo abusada ali. Por que ela não me defendeu? Então, tudo isso é importante para a gente ter certeza que todos os checks foram dados e que, a partir desses checks dados, a gente fez tudo o que a gente podia com aquilo que a gente tinha de recurso. Dito tudo isso, para a gente ir para a próxima, porque eu falei que dá para ficar quase 1 hora em cada uma, né? A gente tem que partir da premissa que nem toda ferramenta é para todo mundo. Que nós não somos super-heróis, como muitas vezes nós aprendemos nas formações, certo? E que a gente tem que entender o que nos cabe, e como diz uma pessoa que eu honro muito, que é o Dr. Carlos Ribeiro, que também é a cadeira 8 da academia, fez o seu melhor. Você tem certeza que fez o seu melhor, não teve resultado? Admite que fez o máximo que podia, coloca a viola no saco e parte para outra. Certo? Ou seja, se você perceber que é por falta de recurso, não se prive de buscar alternativas, mesmo terapêuticas, que você ainda não utiliza com frequência, como sua ferramenta principal, para fazer o melhor pelo seu cliente. Agora, tenho certeza que eu fiz tudo que era de melhor para o meu cliente, e ainda assim ele aconteceu de continuar assim. Sinto muito, a gente se frustra, a gente leva isso para casa, né? Mas isso não pode ser morte da nossa vida. Eu já atendi muitos casos de gagueira, por exemplo. Muitos. E casos de gagueira são fantásticos, né? Em alguns deles eu pedi para gravar, inclusive. A pessoa entra gaguejando, gagueja até a hora de ressignificar e para de gaguejar no meio da terapia. Certo? O que é importante observar quando é caso de gagueira? Assim como você observou. Já foi na fono, já fez exame, porque tem gente que tem o freio da língua maior do que o normal e que isso causa uma disfluência. Tem gente que tem uma estrutura bucal da língua, da boca, que causa a trava na fala. Não tem nada físico? Vamos para emocional. Mas ainda assim, de tantos e tantos casos que eu já atendi de gagueira que a pessoa saiu super bem, teve casos que a pessoa não tinha nada físico, né? Já tinha feito todos os testes físicos, que eu fiz tudo que eu podia, mas assim, tudo que eu tinha de carta na manga eu utilizei, e a pessoa não saiu tão bem. Ela melhorou, mas ela não saiu tão bem quanto ela imaginava que ela ia sair. E, felizmente, isso... Eu lembro desse caso, eu sempre cito ele, porque, felizmente, na minha prática, ele é a mínima da mínima dos casos. Mas isso pode acontecer. Então, eu faria mais ou menos por esse caminho, tá, Carlos? Eu iria buscar se ficou pedra de pé, ou seja, se ficou fatos. Se o ECI realmente é aquele, por exemplo. Se ficou outros fatos que precisavam ser olhados ou não. Se a compreensão mesmo daquele momento aos 9 realmente foi completamente devida, se ele realmente entendeu, certo? Com o processo que eu faço normalmente, que é a pessoa me verbalizando o que está dizendo, o que não está dizendo, às vezes eu vejo a pessoa falando assim pro outro na cadeira. Eu te perdoo, vai. Perdoo. E aí eu olho para a pessoa, né, vendo ela. Você realmente está perdoando ela ou você está dizendo isso da boca para fora? Se você está dizendo isso da boca para fora, não adianta porcaria nenhuma. É da boca para fora que você tá falando ou você está falando do coração? Não, é que eu ainda tenho raiva. Então, pô, você tem raiva então. Entende? Então, eu ouvindo praticamente o tempo todo a terapia do meu cliente, com ele me dizendo, ainda assim, se a gente não percebe a sutileza do eu te perdoo, vai, ainda assim pode ficar ponta de pé. Talvez em silêncio, a propensão disso acontecer pode ser maior. Certo, Carlos? Então, acho que essa é a contribuição que eu poderia dar. Ficou alguma dúvida? Já ajudou bastante. Inclusive, me deixou até um gancho aqui, porque muitas vezes, praticamente 90% dos casos que tem, a solução vem e ocorre.
Mas você me deixou uma coisa aqui, porque quando eu pergunto para ele como é que está a consciência daquele momento, ele me disse, ela está feliz agora, ele está feliz, né? Ele está bem. Ele repassa isso daí. Já tive casos em que a pessoa disse, eu vou fazer o quê? Ela não tinha recursos. Isso, perfeito. Aí, nesse momento, eu atuava dizendo o que é que ela tinha que fazer. Porque ela me alegou ali que ela não sabia o que fazer com aquela criança ali. Mas, no caso dele, ele fez isso daí. Mas isso foi válido, porque a partir desse momento eu também vou acrescentar mais uma coisa. Eu vou fazer a pergunta sempre no final: existe alguém realmente nesse seu evento que você guardou alguma mágoa, tudo? E aí eu posso usar a técnica para potencializar e ressignificar com certeza o evento. Então, foi fantástico essa contribuição. Isso, tá? Eu faço a terapia da cadeira durante um evento com um adulto, né? E no fim da minha linha do tempo, quando a regressão, o R2C, né, a regressão à causa, já foi feita, eu trago cadeira de novo. Por que eu trago cadeira de novo, Carlos? Porque tem demandas emocionais que não estão obrigatoriamente ou claramente atreladas a um momento. O indivíduo me incomoda como um todo. E às vezes ele não veio na terapia. Mas eu preciso resolver essa treta com essa pessoa para eu realmente me sentir completamente bem. Então, eu utilizo assim, do processo que eu ensino e que eu executo com os meus clientes, com as pessoas que eu atendo, a terapia da cadeira é ferramenta fundamental de compreensão. Porque ela angaria recursos de uma forma brutal, quando bem feita. Certo? Então, recomendaria que você utilizasse sim. Porque já vai entrar no pacote. Já vai entrar no pacote. Excelente. Isso aí, nessa sequência, a pergunta que eu vou fazer se tem alguém ali envolvido naquele processo que ela precisa resolver. Aí eu vou utilizar isso daí. Mas, pô, foi fantástico. Valeu bastante. Imagina. E depois, quando for atender essa pessoa, comenta lá no grupo. Falou, com certeza. Tinha dúvidas para quem estava lá. O paciente foi assim, assim, assado, trouxe isso. É bem legal para a gente poder ir maturando e discutindo os assuntos com bastante profundidade também. Combinado. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelo caso aí, pela troca. Foi excelente. Vocês perceberam que se deixar, a gente vai embora falando disso, né? Eu adoro. Fernando Horta, levantou a mão por alguma dúvida, Fernando? Então, você estava falando, e boa noite para todo mundo. Boa noite. Você estava falando e eu estava avaliando exatamente na hora que ele estava contando o caso, uma coisa que estava batendo muito. Por exemplo, anatomicamente, geralmente, as pessoas que têm algum desvio na parte da audição, elas têm algum desvio, principalmente na parte da boca. Seria algo relacionado, porque acaba que pega a parte da ATM. Então, a mandíbula, ela pode afetar de alguma forma. E o fato dele falar várias vezes que até os 30 anos a pessoa se guardou, não falou, reforça cada vez mais o fato de você não expressar aquilo que você está sentindo. E aí entramos exatamente na questão da voz dele falar aquilo que está ativo, porque está algo guardando dentro dele que está se repetindo ao mesmo tempo. E se a gente pensar na própria zona de conforto, a mente dele criou uma zona de conforto que é mais fácil ele ouvir do que ele falar. Então, indiretamente, o que está acontecendo? Ele está bloqueando a fala dele para se expressar sobre qualquer situação que tem. Possivelmente, ele pode ter algum outro sintoma, tipo um bruxismo, partindo da premissa que o nosso corpo ele vai se adaptando conforme o estímulo que a gente dá. Então, ele vai criando sensações que vão afetar. O nosso corpo ele é 25% da audição, 25% dos pés, 25% da visão, 19% da mandíbula. Isso aí seria o equilíbrio do nosso corpo. O restante é a musculatura. Então, quando você começa a ter alguma coisa que vai afetar o seu cérebro indiretamente, ele quebra o seu equilíbrio em algum caso. Quando ele quebra o seu equilíbrio em algum caso, possivelmente, através dele não falar, ele apenas tentar ouvir, algum ponto da vida dele
está nesse desequilíbrio, porque Fernando, ele vai repetir. Me permite te interromper. Você é otorrino, é médico? Eu sou fisioterapeuta. Legal. Fisioterapeuta, mas a minha especialidade pega principalmente a parte de traumatortopedia e desportiva. Fantástico. E aí acaba que você vê uma rotina nisso daí. Legal. Eu só fiz essa pergunta pelo seguinte. Normalmente, quando eu vou me manifestando sobre isso, sobre o que você disse, primeiro, tudo que você está trazendo aí é um exercício de possibilidades do que pode ser baseado na lógica do que realmente faz sentido. Alguém que não quer ouvir, putz, deu um sintoma de perda de audição. Alguém que tem uma questão com fala, e assim por diante. Nessas relações correlatas aí, ou talvez que a própria Germânica também faça, como o próprio Carlos falou, certo? Eu só sempre tenho bastante cuidado nesses imprints como um todo, mas especialmente aqui na BHM, para a gente não ser absolutista dessas correlações. Faz sentido, gente? Sim ou não? Elas fazem sentido, mas a gente não pode nunca partir delas como premissa, porque pode ser que a gente faça inferência quando a gente parte de uma premissa. Assim como tudo na terapia, certo? Se a pessoa vem tratar uma questão, fala, isso aí é certeza que é pai. Pronto, eu já caguei com a terapia do meu cliente. Com o perdão da palavra. Faz sentido, Carlos? Sim? Se você vai para terapia falando, isso aí é pai. Se você faz isso, muito provavelmente você vai conduzir ou induzir a terapia a ter que resolver a treta com o pai. As chances disso ser pai é grande? Excelente. As chances de um ATM, de um trismo, de um problema na audição e assim por diante, tem relação? Perfeito. Agora, quando eu entro para terapia, eu sempre parto da premissa que eu só vou por onde o meu cliente me traz. Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim, certo? Sim. E aí, não só nos casos do Fer, né? Do que o Fernando trouxe, que foi excelente, Fernando. Mas, principalmente para todos nós, certo? Por que isso? Né? Não o caso do Fer, que também tem esse embasamento e tem muito mais conhecimento aí, questão da fisiologia, mas quando a gente fala sobre essas correlações físicas, a gente pode cair na inferência de ser questionado e não saber a página 2 da história. Faz sentido, gente? Sim ou não? Se um médico sentar com você e perguntar, mas baseado no quê? Faz sentido? E aí você fala, ixi, Maria, baseado, não sei. Só aprendi até essa frase da história aí. Beleza? Então, premissas super válidas aí, baseado também no que o Fernando disse e tudo que a gente está dizendo aqui. Mente e corpo estão amplamente interligados. Sintoma é aviso de que algo está errado. Tudo que a gente sente é sintoma. Sintoma é tudo que a gente sente, física, emocional, comportamentalmente. Aquele fato, aquela sensação física tem causa, e aí buscar entender essa primeira gotinha no copo para poder ressignificar. Nem toda linha terapêutica se baseia em procurar a primeira gota no copo, tá, gente? Eu estou falando aqui a partir do meu viés também terapêutico, tá? Tem terapias que fazem processo de switch, por exemplo, de dessensibilização, de metamodelo, que são igualmente efetivas, muito efetivas também, que não partem basicamente nem da premissa da regressão, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu consigo falar com propriedade de causa daquilo que eu exerço como mecanismo aí para poder contribuir para o caso do Carlos. Fechou, Carlão? Obrigado, viu? Quem mais tinha levantado a mão? Cleide. Diga lá, Cleide. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu estava ouvindo, né, o Carlos e ouvindo as opiniões e me surgiu assim vários insights. Eu tenho um paciente também com essa questão do zumbido e uma das coisas, estou falando da minha experiência e o Carlos baseado vê se faz algum sentido e se cabe também, né, agregar isso. No caso do meu paciente em especial, também surgiu junto, né, ao se assumir a sua homossexualidade e perceber o zumbido maior também. O que eu, investigando, eu percebi que tinha uma ligação ali de, assim, tudo que é um problema, agora eu posso ouvir sobre o meu problema. O problema entre aspas, né, problema para a sociedade, a homossexualidade, né, não que seja um problema. A partir do momento que a pessoa se assume, né, e vem durante anos assim, isso é um problema para a sociedade, isso é feio, isso é vergonhoso, isso eu preciso esconder, e o zumbido aumenta, é como se o corpo, falando do meu paciente, tivesse dito assim, agora eu posso ser ouvido. E aí se manifestou também o zumbido mais alto.
E ele, em terapia, também não falava. Ele queria resolver ali a treta, ele com ele mesmo, e o zumbido continuava. Eu fui trabalhando com ele aos poucos, dele externar, dele falar, e aí colabora com a fala do colega ali, do Fernando. A zona de segurança de não falar. Inclusive, muitas vezes, essa questão do não ouvir, ele pode não partir da premissa de algo que eu ouvi e me fez mal, mas eu não quero me ouvir dizendo isso. Dizendo isso. Ou assim, nunca fui ouvido como eu gostaria, agora eu também não aprendi a me ouvir. Perfeito. Né, muitas vezes. Então, eu fiz algumas anotações, assim, ó, ele já ouvia antes, segundo o colega falou, e aumenta após se assumir. Então, é como se o zumbido fosse um problema em separado, que se sentiu à vontade para se manifestar agora, já que agora nós podemos. Né? Aquilo que é considerado problema dentro do meu corpo pode ser ouvido. Ele precisaria, na minha opinião particular, se ouvir resolvendo e não só visualizando na mente dele ali durante a terapia, porque vai ter um retorno. É como se a voz dele, as respostas dele tomassem o lugar do zumbido. Na minha também, né, humilde opinião. Colocar uma voz, né, a autoridade dele resolvendo, solucionando como uma pessoa adulta no lugar desse zumbido, né, que continua, de certa forma, impedindo ele de se ouvir totalmente, porque quem tem um zumbido permanente não consegue se ouvir com a qualidade, né, que deveria. Então, me parece que o gatilho ali, né, de não ser ouvido, tu ser retirado de um banheiro, provavelmente ele pediu para não sair, sabe-se lá o que ele estava fazendo, e ele não foi ouvido por esse tio. Né? Ali, naquele momento de constrangimento, ninguém ouviu ele também, ali naquela situação, para poder ajudar, para poder... Me parece que está muito mais ligado, assim, à questão de continuar não se ouvindo, e aí na própria terapia, Carlos falou, não, eu não me envolvo muito, eu deixo, entre aspas, e não condenando, é como se Carlos também não estivesse ouvindo ele agora, então ele está dentro da cabeça dele, com ele mesmo ali, pode ser. Né, num padrão, e me parece que a questão da sexualidade não está diretamente ligado ao zumbido, e sim a questão de nunca ter sido ouvido, nunca se permitir, né, ser ouvido totalmente, porque era considerado inadequado o que ele sentia, e agora ele mesmo continua com esse bloqueio. Então, eu tentaria uma abordagem dele se ouvir na terapia. Quando ele estiver naquela situação, ele narrar. E aí, aos poucos, ir trabalhando, deixar ele falar. Isso. Né? A única vertente do que eu faria, e é perfeita essa colocação, Cleide, eu faria a pergunta para ele. Você acha que seria importante você se ouvir? Por que eu não partia dessa premissa de perguntar isso, tá? Porque naturalmente eu já faço ele falar. Não perguntaria não, porque daí tu dá a opção dele pelo hábito do processo como eu executo a terapia, eu já não precisaria perguntar, porque eu faço ele falar. Exato. Então, isso já estaria embutido. Se eu percebo a dificuldade em se expressar como quando de padrão ele se expressaria por pedido meu, aí eu perguntaria para ele, né? Ou indagaria do porquê. Por que você está tendo dificuldade de se expressar ali? E aí derivar por essa demanda, que é perfeito o que a Cleide disse. Me veio muito uma aula que o professor Tiago, né, deu, que ele falava assim, alegria, raiva e tristeza, elas têm os volumes, né, e dependendo do volume, tipo assim, alegria, né, a hiperatividade, o medo, né, o botão do volume da ansiedade, então eu acho que deveria trabalhar o botão do volume dele nas questões de alegria, raiva, tristeza, medo, porque tá ligado esse sentimento. Eu, se me tirassem do banheiro nessa situação, eu ia ficar com muita raiva, ia ficar com muito medo e extremamente triste. Então, a gente já tem 3 volumes aí, né, do botão aí que nivela a nossa ansiedade, a nossa melancolia, o nosso nervosismo. Total. Eu acho que é exatamente nesse fluxo que fomos todos aí, que o Fernando comentou, que o Cleide comentou, que o Carlos comentou, é entender sobre como ele se expressa em relação a isso e quão importante isso é para ele. Quando a gente fala sobre ele dizer, é sobre nós, como terapeutas, temos feedback de que realmente resolveu, ou de que realmente tinha treta com alguém e resolveu, mas nesse caso ele corrobora a questão de resolver e estar se expressando em relação àquilo. Muitas vezes, quando eu coloco alguém na cadeira e aquela fala ficou travada, por exemplo, e a hora que a pessoa, filha da mãe, não sei o quê, aquilo é terapeuticamente bom e aquilo por si só é compounding positivo, ou seja, é reforço positivo para a expressão, que é o tema da terapia muitas vezes, né? Como no caso de uma gagueira ou de uma questão de se ouvir e assim por diante. Uma coisa que eu faço, isso eu criei ali na situação,
é que às vezes a pessoa ela não consegue expressar porque ela tem vergonha, tem ali os bloqueios, né? Então ela não vai conseguir falar. Tem um exercício que eu faço que é como se ela pegasse um papel, uma carta escrita e ela lesse o que está escrito ali, daí ela transfere. Então, lê para mim, o que você está vendo escrito aí sobre essa pessoa? Daí ela começa a ler, é um filho da mãe. Perfeito. É uma forma de você dissociar, né? Exato. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. Apareceu na minha frente. Mas sai, né? Eu acho o poder da escrita, né? Faz sentido utilizar essa técnica e ela é muito válida também. Eu sou mais a favor da autorresponsabilidade do processo. Ou seja, se eu estou sentindo, que eu sinta. Sim, eu faço assinar no final. Aí, no final, quando a pessoa lê o que dá o alívio, eu digo, agora assina, porque essas palavras são tuas, ela saiu de ti. Excelente, excelente. Carlos, você ia falar alguma coisa, você complementar? Eu quero só agradecer a Cleide também, porque você tocou exatamente. Você descreveu ele é um cara tímido, ele não sabe tocar, porque ele nunca foi tocado em casa, nunca recebeu abraço, e o toque era agressivo. Então, isso de não conseguir falar ou não conseguir ser ouvido caiu assim perfeito. Porque e durante a sessão, por que é que eu não pergunto muito? Porque muita gente vem, principalmente adolescente, eles não querem falar nada. Eles têm os problemas dele, eles estão ali fechados. Eu digo, não, você não precisa contar nada para mim, não. Só vai lá e resolve o seu problema. E dá bastante resultado. Mas com essa abordagem daqui, como você colocou, ele tem um sintoma. E esses sintomas eu não tinha percebido, essa percepção de que eu não estou querendo ouvir aquilo dali e não consigo me expressar, ninguém me ouve. Isso foi a fichinha que eu acho que é a chave de ouro. Lembrando sempre que tudo isso pode ser o problema dele. Sim. Pode ter a ver com isso. Na verdade, isso se não for, ele vai te levar para um degrau a mais. Então, o mais rico é você usar esse recurso perfeito que a Cleide comentou como indagação, até mesmo consciente, quando ele sentar na sua frente antes de começar a terapia. Sobre dizer para ele, daqui a pouco a gente vai voltar para a cadeira, para a terapia, e você entende que essa versão que muitas vezes escolheu não falar, ela fez sentido, ela te ajudou em alguns momentos, mas ela pode ter te atrapalhado também. Você concorda comigo? Inclusive nessa dinâmica de talvez não se ouvir. Faz sentido essa sensação? Realmente, eu não gosto de me ouvir. Às vezes a pessoa, você fala isso, a pessoa fala assim, eu nunca ouvi meu áudio que eu gravei. Ou o áudio que grava no celular. Ou a pessoa diz assim, eu tenho que ouvir 1000 vezes para saber se o que eu estou mandando está realmente bom para enviar. Entende como são duas faces da mesma moeda, sim ou não? O que não pode nunca se ouvir porque se detesta falando, e o que tem que se ouvir 1000 vezes, são duas faces, muitas vezes, da mesma tônica emocional. Então, questionar isso para ele, e aí a hora que ele disser, se ele disser que faz sentido, se ele não disser, tônica é a mesma. Pega o saco, bota na viola e continua investigando, né? Agora, se fizer sentido, você fala para ele, então daqui a pouco, quando a gente for para a cadeira, a gente vai ter que ir para aquela cadeira de uma forma diferente, talvez, do que você foi para a primeira vez. Talvez você tenha que colocar ainda mais. Talvez você tenha que se permitir ouvir. Talvez você tenha que ouvir aquela sua criança lá, que talvez só você falou e não deixou ela falar. Entende? Você pode usar a fala, o contexto, o ouvir de várias formas, certo? Então essa reflexão é muito rica. Pessoal, vocês percebem a riqueza de fazer aula desse jeito? Eu adoro fazer aula assim, tá? Eu adoro sentar e não saber nem para onde que a aula vai. Tá? Eu também gosto de estruturar a aula, com tema, com ponto e assim, mas a riqueza disso é que a gente está conseguindo debater, trocar e trazer insights, e a riqueza da aula são vocês. Certo? É o caso de vocês, é a contribuição de vocês, é o ponto de vista de vocês. Então, tudo isso é de vocês. Tá? Mais algum ponto, mais alguma contribuição, ou mais algum outro caso ou dúvida que tenha surgido aí de quem está aí na aula, queira comentar ou perguntar e assim por diante? Um de cada vez. Ih, todo mundo... Eu posso trazer um caso, se você quiser. Diga lá, que eu atendi uma vez. Isso aí vai reforçar
a ideia é que o corpo e a mente, elas estão ligadas. Eu atendi um paciente uma vez que ele estava 20 anos na cadeira de rodas. E aí, tudo bem, vou atender com a parte da fisioterapia, mas o meu atendimento com a fisioterapia, eu coloco a parte da hipnoterapia associado com a fisioterapia. Eu uso as duas técnicas associadas. E aí o histórico seria, ele quando nasceu, ele teve anóxia, as pernas não receberam oxigênio e teve atrofia muscular. O pai dele virou para ele, falou, isso não era meu filho, abandonou. Ele vivia com a mãe e a mãe literalmente fazia absolutamente tudo para ele, para colocar na cadeira de rodas. Eu, quando eu atendi, já estava 20 anos na cadeira de rodas e, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar o que todo médico, as coisas todas tinham falado, os profissionais da área de saúde tinham falado, que ele nunca iria conseguir ficar de pé. E até a própria família dele, no caso a mãe, ficava reforçando, dando compound, falando que ele não iria ficar de pé. Como foi quebrado meio que esse ciclo? Eu peguei, coloquei no tatame e literalmente eu fui derrubando ele várias vezes para ele aprender a cair. Porque ele aprendendo a cair, ele não ia se machucar no meio da rua. E com o tempo, e repetindo, a mente dele associou a seguinte coisa: por que eu tô com tanto medo de tentar ficar em pé? No fim das contas, em 1 mês e meio, ele conseguiu sair da cadeira de rodas. O que, aparentemente, ele nunca iria sair da cadeira de rodas. E aí vem exatamente aquela questão. Seja o ambiente, seja a própria mente, seja o próprio corpo reforçando a mente e a mente reforçando o corpo, ele vai materializando de alguma forma que cria esses bloqueios, essas limitações. E aí, quando ele viu que ele conseguia ficar de pé e ele largou a cadeira de rodas e começou a andar de muleta, porque partindo do princípio estrutural, ele poderia conseguir ficar de pé, o que ele precisava fazer um reforço muscular, as coisas mudaram, porque ele deixou de trazer o de fora para dentro e começou a trazer o de dentro para fora. Excelente. É um caso a ver. Excelente. E aí, o grande ponto é, sempre que a gente fala sobre esse tipo de sentença, né? Porque receber um diagnóstico como esse acaba sendo uma sentença, ou não é? Sim, com certeza. Quando a gente recebe esse tipo de sentença, a partir desse momento, a gente já não sabe mais se é o ovo ou a galinha. Ou seja, eu não consigo mais porque eu ouvi de autoridade que não era mais possível, seja médica ou seja pai e mãe, que é muito maior, né? São autoridades muito maiores. E, além de tudo, existe aquela máxima, né? O filho tem uma dificuldade de locomoção. A mãe já fala, isso aqui é meu filho. Ele tem uma dificuldadezinha de locomoção com a criança ouvindo. Só que a criança não ouviu isso uma vez, ela ouviu isso 1 zilhão de vezes. E aí, tudo que eu estou dizendo aqui não minimiza o impacto que a própria lesão possa ter, que a própria falta de oxigênio possa ter, mas o quanto que a sugestão também está incutida nesse processo, né? Quanto que o efeito da sugestão faz com que, inclusive, ele não veja perspectiva de melhora. Nesse caso, fisicamente, né? Se eu acho que não vai adiantar eu me mover, eu não me movo. Nesse caso, mental e fisicamente, certo? Mas, ampliando ainda mais a discussão, quantas e quantas vezes, e eu tenho particularmente alergia de ficar ouvindo esse tipo de coisa, quando a gente vê a mãe sentenciando o filho. Ele é assim mesmo. Ele é assim, ele tem isso, tem aquilo. Ele é assim, ele é burro. Ele não para quieto. Bom, a partir do momento que a mãe fala que ele não para quieto porque ele não para quieto ou porque a mãe diz que ele não para quieto? Faz sentido, gente? Sim ou não? Certo? Eu falo que frases de pai e mãe são profecias autorrealizáveis. Ou seja, a hora que você as ouve, você começa a acreditar nelas, e o simples fato de acreditar muitas vezes reforça
aquilo que já acontece, certo? Então, por isso, a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? Seja como profissional, como o Fernando, aí como físio, se o Fernando recebesse ele no primeiro dia e falasse, realmente com esse diagnóstico aqui, realmente a gente vai fazer alguma coisa para ver se é o que acontece. Vou fazer esse negócio aqui, mas nesse caso seu é muito complicado. Pronto. Todo o processo a partir dali já não adianta, concorda, Fernando? E segue a mesma lógica para nós todos. Óbvio que a gente... Com certeza, porque você vai reforçar a doença, você não vai reforçar, entre aspas, a cura. Você vai colocar o tratamento, na verdade, um tratamento que não vai ter a mesma eficácia. É como se você não acreditasse no processo do tratamento. Óbvio que a gente sempre tem que fazer esse disclaimer aqui, né? Nós, como terapeutas, somos fonte de esperança para as pessoas. Concorda, sim ou não? Sendo fonte de esperança, nós temos que ter muita responsabilidade em provocar esperanças indevidamente. Uma coisa é a pessoa te procurar para fazer uma terapia e falar: já atendi outros casos como o seu, os resultados foram muito bons, o importante é olhar, partindo dessa premissa que o nosso corpo não é burro, que mente e corpo estão interligados, que todo sintoma tem causa, que quando a gente entende a causa, o corpo para de tentar nos avisar que aquilo está errado, seu corpo pode fazer o melhor que ele pode a partir de então, com o recurso que ele tem. Você explica todo esse background para ele, certo? Para que ele entenda a possibilidade. Mas o limiar entre parecer milagroso, ele é muito tênue. E quando a gente parece milagroso, a gente já sai do campo do que tange nosso profissionalismo e cai no campo de gerar uma igual desproporção, uma igual frustração ao processo terapêutico. E a gente também é responsável por isso. Faz sentido, gente? Sim ou não? Tá? Total. A gente sempre tem que andar nesse limiar de mostrar a potência da ferramenta que a gente utiliza, certo? E é para mostrar essa potência que a gente está fundando a academia, que a gente fundou a academia, né? Para elevar e amplificar para as pessoas a potência do que a hipnose é capaz de fazer, na parte da hipniatria, né? No uso da hipnose na medicina, mas no uso leigo também, no uso terapêutico, psicoterapêutico da hipnose. Mas esse limiar, ele está sempre intrínseco e a gente tem que ser sempre esse fiel da balança para não gerar falsas expectativas, ou expectativas exacerbadas, porque às vezes o excesso de expectativa atrapalha. Mas a gente tem sempre que dosar de forma a conscientizar, de forma profissional, de forma ética, respeitosa e, mais do que tudo, fazer o nosso melhor sempre. Exercer e fazer o que a gente pode, como eu falei para o Carlos. Tem certeza que fez tudo o que pode, Carlos? Tem certeza que usou todas as ferramentas que eram possíveis? Não, não tinha olhado por esse ponto de vista. Então, atende. Faz o que tem de melhor. Eu sempre digo que eu nunca posso dar menos do que o meu melhor para o meu cliente. Certo? Então, eu operei recentemente o apêndice e eu fiquei uns 15 dias sem atender. Na primeiro atendimento que eu fiz logo depois, eu estava incomodado, né? A barriga, a posição de ficar meio inclinado e tal. Mas eu falava, agora é para o melhor dele. Eu fiquei de pé, eu comecei a andar pela sala. Já fiz isso em terapia online, já fiz isso em alguns momentos, mas eu falei para ele, com ele de olho fechado, eu falei, ele sabia da cirurgia, né? Eu tinha adiado a terapia dele, inclusive. Eu falei, eu tô de pé aqui, mas eu tô do seu lado, né? Se eu precisar me esticar, me alongar, andar, sou eu que estou fazendo, mas eu tô aqui. Então, se percebesse que eu não estava dando o meu melhor ali, muito provavelmente ia parar a terapia. E essa segue sendo a lógica de todos nós, concordam? A essência de fazer o que é melhor e de procurar o que é melhor. Se todo mundo que tá aqui ouvindo, que está aqui ao vivo hoje, ou que se associou à academia, achasse que o que já faz é perfeito e retocável, ninguém estava na academia, concordam, sim ou não? Não, e além disso, não existe receita de bolo, porque cada um tem um tempero diferente. Excelente. A grande graça da terapia, do processo que a gente faz, de toda a terapia, é que esse processo não existe. Toda cura é uma autocura, vocês já sabem disso, ou não é? Certo? E não existe heteroterapia. Toda terapia é uma autoterapia. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Já ouviram essa frase, ou não é? Certo? Ou seja, processo terapêutico é sempre sobre a
é sempre sobre a pessoa se permitir. A gente faz o nosso melhor, mas sempre sobre o que ela faz com aquilo, os recursos que ela leva com aquilo, e assim por diante. Certo? A Cleide colocou aqui, estejamos atentos à associação, mas resposta somática aprendida. Excelente, perfeito, perfeito. E o melhor lugar para poder identificar isso é a hora da terapia, que é a hora que o subconsciente não mente, certo? Que conscientemente a gente faz inferência, conscientemente o seu paciente, seu cliente vai dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e muitas vezes a hora que você entra na terapia são coisas muito mais simples do que a gente imagina, é ou não é? Todo mundo que vem, muitas pessoas que vêm procurar terapia, elas falam assim para mim, mas eu tenho medo de encontrar algo que seja grave, algo complexo, algo, né? Todo mundo acha que é uma coisa muito, muito grande, né, que o traumatizou. Alguns casos são coisas duras, mas muitos e muitos casos são casos muito mais simples do que a gente imagina. Mas que para aquela criança, naquele momento, naquele contexto, foi razão para ela se comportar como se comportou e aprender aquilo e a partir dali repetir. Ficarmos atentos também, professor, que o subconsciente ele não mente, mas ele engana. Isso! Mente, tudo que está vindo ali é verdadeiro. Ele não mente, mas ele engana. O consciente vai buscar os subterfúgios ali o tempo todo, né? Para tentar ver se vai que dá para esquivar de resolver isso aqui, né? O que conscientemente não faz sentido, mas conscientemente muitas coisas não fazem sentido, né? E as pessoas continuam sentindo. Faz sentido, pessoal? Gostaram da nossa aula? Eu acho que já temos, né? Já conversamos bastante. Eu topo fazer isso sempre que tiver gente e demanda, com pessoas com demanda e querendo olhar para essas demandas, tá? Provavelmente vou dar outras aulas temáticas, mas eu gosto muito de assistir a dúvidas porque a gente consegue refletir junto, a gente consegue maturar junto, e a gente consegue falar de coisas que realmente estão acontecendo, que realmente estão atrapalhando ali naquela semana, naquele mês, naquele dia ali, para poder ajustar e a gente ir evoluindo cada vez mais. Fez sentido para todo mundo, gente? Sim ou não? Gostaram da nossa aula? Muito bom, muito bom. O Fernando colocou aqui, tudo na vida de um indivíduo cria um hábito para o ambiente que ele vive, seja algo bom ou ruim. É isso aí, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Tudo corrobora para aquilo acontecer. Certo? Obrigada, professor. Obrigada, Ricardo, Fernando, aos colegas. Aproveito que deu essa sincronicidade do universo. Se o Fernando puder me chamar, porque eu resolvi que eu vou cursar, né, a fisioterapia, e ter um colega fisioterapeuta aí para sugerir, explicar algumas coisas que eu estou com um pouco de dúvida ainda, mas tenho certeza que é uma profissão linda, é um caminho incrível, e que a hipnose, ela agrega muito, né, nesse sentido. Demais. Quero pertencer aos membros lá, né, da academia, lá numa cadeirinha melhor, estou galgando. Muito bom, muito bom. Se conectem aí depois. Isso também é muito rico, né? A gente trocar essas experiências e se conectar cada vez mais, tá? Aproveitando o ensejo do que a Cleide falou, eu estou completamente à disposição de vocês, tá bom, gente? Para além de estar lá, todo mundo sabe, posso até mandar um oi lá para todo mundo salvar meu contato. Tiver dúvidas, pergunta. Tiver dúvidas, traz para o grupo para a gente refletir. Mesmo que não seja o dia de aula, traz a dúvida para a gente refletir, maturar junto. Questões que sejam pertinentes ali. Tudo isso vai corroborando para a gente poder evoluir cada vez mais como grupo, como academia, né? Poder refletir seriamente, sem ser leviano, sem ser jocoso, para poder refletir da forma como deve ser as questões para a gente melhorar como terapeuta e como pessoa como um todo. Certo? Nossa, o Rubens aí abriu até a câmera, Rubens. Bom demais, bom demais, bom demais. Certo, pessoal? Só para terminar, deixa eu dar um recado também. Eu acho muito importante essa troca de figurinhas aqui entre a gente, porque hoje, por exemplo, a Cleide, você, o Fernando também, colocaram pontos que eu não tinha visto. Eu poderia acessar, resolver, como muitos assim, mas isso é interessante porque a gente começa a perceber coisas que a gente não vê. Aí, quando um colega traz alguma coisa, a gente enxerga algo, pontos de vista diferentes, e isso agrega muito no nosso trabalho. Afinal de contas, como você mesmo colocou, nós não somos um milagre, mas nós temos que dar o máximo que nós podemos ali, dizer, não, eu dei tudo que eu sabia que eu tinha competência. E isso aqui agrega muito. Além do mais, a associação dá para a gente uma
competência a mais de dizer assim, faço parte de uma associação médica, porque é tipo da história. O jaleco branco manda muito. As pessoas acreditam, perguntam, e a hipnose ainda, por mais que já esteja entrando no campo, tem muito misticismo. Muita gente chega aí, eu tenho medo, tenho isso, tenho aquilo, para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou. Então, isso daí desmistifica e dá às pessoas uma credibilidade maior. E a gente, nesse grupo daqui, eu acho que é fundamental a gente trazer casos, analisar, olhar e agregar o nosso dia a dia. Excelente. Então, eu agradeço a todo mundo, principalmente você aí por ter se disposto a estar ofertando essas trocas de bate-papo, é um tempo precioso. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz de essa ser a primeira aula. A gente vai ter muitas aulas juntos ainda. Vamos ter aulas com mais de uma pessoa interagindo, conversando, trazendo temas, trazendo também coisas médicas, áreas médicas, documentos, papers e assim por diante. Então, a nossa ideia é mesclar tudo isso para a gente poder conversar sobre as mesmas coisas, nas mesmas páginas e poder maturar como um todo, certo? Então, fico muito feliz de estar dando essa primeira aula. Fico feliz que vocês tenham gostado. E como eu falei, estou à disposição, seja pelo WhatsApp, seja lá pelo Instagram. Bom, é que o meu tá ABHM Admin, né? Mas meu nome é Felipe Feliciano, então quem quiser me contatar tanto no grupo do WhatsApp quanto lá no Instagram é Felipe Feliciano. Fechado, pessoal? Agora o Fernando falou, e só agora abriu a câmera, tá vendo só? Bom demais. Tava arrumando as coisas todas aqui. Bom demais, bom demais. Então é isso, foi um prazer aí para todo mundo que teve aí. Agradeço a quem teve por aí. De câmera aberta, melhor ainda. Vamos fazer esse exercício sempre de estar com a câmera aberta, porque isso dá vida, dá frescor para as trocas. Mesmo quem está aí e nessa aula de hoje não trouxe, não contribuiu, não perguntou, é sempre muito rico a gente estar com a câmera aberta para a gente poder, para não ficar falando nas paredes aqui, né? Para a gente poder ir conversando uns com os outros e se conhecendo cada vez mais. Certo? Ótima noite para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê aí pelas aulas, pelo grupo e evoluindo cada vez mais com a academia. Gratidão, Felipe. Muito bom. Amém, obrigado. Tchau, tchau, gente. Até boa aula e boa noite. Boa aula. Boa noite, bom descanso e boa semana para vocês. Tchau, tchau. Ah, peraí, deixa eu fazer a foto. Capturei todo mundo com cara. Olha, peraí. Deixa eu fazer outra foto, senão a Cleide vai me matar aqui. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3 e... Muito bom. Ótima noite para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.